Micro-ondas é um item que não falta na cozinha de muita gente. Lá na minha casa tem. Mas existe uma dúvida. Será que o uso dele faz bem ou mal à saúde? A gente foi ouvir as pessoas para entender um pouco mais. Um objeto assim pequeno e inofensivo, que já foi o sonho de muitos casais e ainda hoje é. Mas vamos combinar também. O micro-ondas, ele é prático demais. É só abrir, colocar o alimento e depois escolher o tempo adequado para aquecer esse alimento. Esse aqui, 30 segundos é o bastante. Mas será que tem alguma coisa de mal nisso? Já ouviu falar que micro-ondas faz mal para a saúde? Já. O que você ouviu falar? Faz mal para a saúde já. Por causa da radiação que ele emite, né? Às vezes tem hora que em vez de estar esquentando lá no fogão, a gente esquenta no micro-ondas. Você já ouviu falar alguma coisa que às vezes o micro-ondas usar demais e faz mal para a saúde? Não, tudo que é demais passa. Acho que toda comida que você põe lá fica emborrachada. Você acha que é verdade? Eu acredito que sim. Por quê? Porque é uma coisa que você usa e aquece ali a comida, sei lá, eu acho que de alguma forma faz mal. Você já ouviu falar de alguma história de que micro-ondas não faz bem para a saúde? Não. Você usa de boa? Aham. Sem preocupação? Sem. Vai esquentar a água, leva ao micro-ondas. Com a comida também é assim. Afinal, esse eletrodoméstico representa um risco à nossa saúde? Com a gente, o professor de Engenharia Elétrica, Luciano Vieira. Luciano, obrigada por ter vindo, viu? Estava conferindo a receita do Antenor, né? A gente continua na cozinha. Hoje, praticamente todo mundo tem micro-ondas em casa. E esse mito, faz mal, não faz mal? Como a própria entrevista começou, né? Tudo que é em excesso, né? Geralmente todo micro-ondas vaza um pouco de radiação e essa radiação ela causa calor. Então o que ele faz é esquentar corpos que possuem água e então essa água esquenta, o corpo esquenta. Mas isso não é danoso à saúde porque é uma coisa eventual. Você chega, deixa lá. Nunca é bom ficar perto, mas não quer dizer que você ficar perto vai te fazer mal. Caso ele chegou legal, lacrado, mas com o tempo vai manipulando, mexe para cá e para lá, pode então começar a vazar mais do que o normal. Então, com isso, você então pode começar a absorver, né? E se você estiver perto durante muito tempo, né? Esperando 2, 3, 4 minutos, aquilo também pode estar, né? Se a parte do seu corpo estiver mais próxima, pode estar submetido, então, àquele aquecimento. E nosso cérebro não foi feito para cozinhar, nosso rosto não foi feito, né? É como, né, a comida do Antenor lá, só que você não quer virar aquele prato do dia, né? Então, assim, geralmente ele vem já com uma taxa para uso normal. Certo. Né? Mas o problema é, se eu for um funcionário que trabalho numa empresa onde eu fico do lado desse micro-ondas, próximo, menos de 1 metro, o dia todinho trabalhando, esquenta, né, um bar, alguma coisa, isso já não é o previsto, né, para ser usado dessa forma, né? Então ele deveria ficar um pouco mais longe, né, supor uns 2 metros seria pelo menos o ideal, assim, para o tempo de permanência. O tempo de que você fica perto, né, o tempo vai poder te fazer mal, porque o problema que vai te causar é o aquecimento, e o aquecimento vai então cozinhar alguma coisa de você, né? Então você não evita esse problema. Quer dizer, essas pessoas que trabalham direto, né, que, como você disse, em bar, lanchonetes, restaurantes, estão sempre ali no micro-ondas, elas precisam ter esse cuidado no dia a dia. Ficar um pouco afastado, né, não ficar ali. Não ficar ali porque ela fica o tempo todo, abre, fecha, quer dizer, fica 8 horas, 10 horas ali trabalhando. Então, é o tempo que você fica perto, né, da micro-ondas, nesse caso, né, não foi previsto. E você manda consertar, quando volta, será que veio vedado, né, adequadamente, né? Será que começou a enferrujar, começou a desgastar, está vazando mais do que o normal, né? Então, como você não enxerga micro-ondas, um bom conselho é não ficar muito tempo perto e liga, sai e volta, né? Isso não tem como, né? Pelo menos assim, o risco, né, é só o aquecimento, não tem nada extra além disso quanto a esse micro-ondas. Mas tem o campo magnético que, na geração do micro-ondas, que causa mais dano do que o próprio sinal do micro-ondas, né? Olha, tá chegando perguntas para você, viu, Luciano? Deixa eu agradecer a turma que participa com a gente, lá de Araxá, Eliane. É verdade que as pessoas que tiveram câncer não podem usar micro-ondas? Aí esse é o problema do micro-ondas, era mais por causa do campo eletromagnético
que vai gerar a micro-ondas, né? Esse campo é um campo de alta frequência e ele é cancerígeno. Então, se estiver vazando o campo, né, então ele pode causar um dano maior. Essa pessoa é o mesmo problema de vazar, dessa pessoa que tem câncer, ficar muito tempo perto de um celular, que também é micro-ondas, né? A mesma faixa de frequência, só que uma tem 5 watts de potência, outro tem 2.000 watts, 1.000 watts na sua cozinha. Então, a potência do outro é muito maior. Muito maior, né? Então, evitar ficar perto. Você falou nessa coisa de a gente prestar atenção nesse eletrodoméstico. A Maria Badia, do São Jorge, ela queria saber justamente sobre isso, sobre radiação, que é uma dúvida que ela tem. Como é que a gente percebe que tem alguma coisa errada com esse aparelho, com esse micro-ondas? Bem, vai ser difícil a pessoa perceber até ter o problema. Entendi. Né? Você hoje esquenta um pouco, causa aquecimento, aí vai acumulando, na hora que você vê um órgão, ele acaba estragando, né? Ele acaba cozinhando uma área que não era para ser. Nosso cérebro é feito para ficar vivo o tempo todo. Eu falo cérebro porque a cabeça geralmente fica mais perto da área do micro-ondas, geralmente fica numa parte mais alta, né? Na hora que você descobrir, você já está com problema. A mandíbula mais travada, alguma coisa que começou no seu cérebro a morrer devido a essa acumulação do aquecimento, né, devido a essas ondas, né, que é o efeito temperatura. Agora, se estiver vazando muito, aí o campo magnético causa sensações diferentes, que são dores de cabeça, né, começa a causar nervosismo, um pouco mais de insônia, mas é aquele que fica muito tempo perto dele. Porque o micro-ondas a gente pode sair de perto dele. Claro, não Eu sempre comparo ali, o celular, que é mais fácil a gente entender, que o celular a gente fica perto o tempo todo, aí a dor de cabeça é muito, mas apesar da potência menor, é o tempo que você fica exposto, que é a parte mais danosa do campo eletromagnético na formação da micro-ondas. Já a micro-onda em si, porque um é o campo em volta de onde fabrica o sinal, o outro é o sinal que chega na pessoa. Esse sinal que chega na pessoa vai chegar em forma de calor, vai aquecer a pessoa. Já o campo magnético, não, ele já muda, né, coisas dentro do seu organismo, começa então a causar câncer e outras coisas. Tem uma pergunta da Lina que chegou. Alimento aquecido no micro-ondas, ele também sofre radiação? E aí eu já tenho embalo aqui. Plástico, aquele plástico próprio para esquentar, vidro... É um mito que todo mundo tem. Ele causa no alimento o quê? Calor, ele vai ficar quente, né? Então, esse problema de ele armazenar radiação, isso não existe, né? O que ele armazena é calor. Aí depende do alimento que você está, você tem que tomar cuidado. Por exemplo, a água é a coisa mais perigosa que a gente tem de esquentar no micro-ondas, que ela passa muito acima do ponto de ebulição, e é muito instável. Então, muitas vezes você pega um copo, não faça um teste em casa, porque, por favor. Mas já aconteceu com muita gente que eu já vi, né? Aí, a hora que você chega e coloca num lugar mais frio, balançou um pouquinho, aquilo lá explode. Ou quebra o seu copo, explode, ou assim, ele entra em ebulição. Você coloca açúcar sem querer, um sal, que aumenta a entropia rapidamente da água, então ele chega a virar um vulcãozinho. Então, a água pura, então, deve ser tratada com bastante cuidado. Bastante parcimônia. E quanto tempo de uso do micro-ondas? Se eu comprei um micro-ondas tem, sei lá, 5 anos, 4 anos, existe isso, Luciano? Não, depende do cuidado que você tem, na limpeza constante, não deixar enferrujar. Então, sempre limpando com um pano úmido, coloca, gera um pouquinho do vapor, vai lá, limpa com um pano úmido só apenas, nada que seja abrasivo, né? Para não deixar acumular partes que vai corroendo e você não vê que corroeu, né? Ele vai entrando. Quanto ao plástico que você perguntou, por exemplo, evitem esquentar uma madeira de criança no micro-ondas, porque a partir de 2012 tinha uma lei que não sei se efetivamente está sendo seguida, se está sendo verificado, deveria estar e deve estar, mas os plásticos antigamente eles produziam uma substância chamada BFA, bisfenol A, que ele causa, a hora que você esquenta, ele é totalmente instável com a temperatura. Então, a mudança brusca de temperatura, por exemplo, aumentando o calor no caso do micro-ondas, ele libera essa substância que causa problema hormonal, também alguns tipos de câncer. Mas é o mesmo problema desse plástico no congelador, porque tanto o aumento da temperatura como uma diminuição brusca causa o mesmo problema. Entendi. Então, você coloca garrafas que tem esse produto, e hoje quase todas as embalagens plásticas têm,
Para congelar, seria o mesmo problema que você teria também. Ah, não, eu vou esquentar no micro-ondas a comida da minha criança, mas num plástico especial. Só que ela esqueceu que congelou no outro plástico. Então aí não adianta Aí, muito. quer dizer, né, coar mosquito, engolir camelo, né, como eles dizem. É. Tem a Elisângela do Canaã dizendo pra gente que toda vez que esquenta a comida da filha no micro-ondas, ela sente dor de cabeça. Então é melhor mudar isso, né? Sim, e colocar vasilhas feitas para micro-ondas, né? Se for plástico próprio, né? Que você vê, que lacrado, N-metro, tudo certinho, né? Não alguém que te falou, isso aqui falou que pode usar. Não se brinca com criança, né? São recados importantes do Luciano Vieira, que é professor de Engenharia Elétrica da UF, com a gente aqui hoje, reforçando o convite para voltar e trazer sempre essas dicas importantes para a nossa saúde. Prazer. Obrigada, viu, Luciano? Prazer. Boa semana, tá? Muito obrigado. Obrigada.